Você é fisioterapeuta? Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer o trabalho com transtorno do espectro autista, ok? Vem assistir esse vídeo que eu conto para vocês. Olá, meu nome é Carolina Quedas, possuo doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento, pós-graduação em educação física adaptada para populações especiais e psicomotricidade e graduação em educação física e fisioterapia. E hoje eu vou falar diretamente com os fisioterapeutas de como fazer o trabalho, algumas dicas de como trabalhar com o transtorno do espectro autista. Antes de falar sobre isso, é bom salientar que a área do autismo dentro da fisioterapia, ela está nascendo ainda, como se fosse um bebê. A gente não aprende sobre autismo na universidade, que isso fique bem claro. Universidades, vamos focar aí, seus planos, para introduzir também, fala do autismo, dentro das universidades, porque hoje o autismo está em todo lugar. Temos pessoas aí dentro dos hospitais que são autistas, que precisam ter um atendimento bem feito. Temos pessoas, crianças que estão em clínicas, em escolas, como a gente já sabe. Tem crianças que estão em ecoterapia, tem crianças aí que estão em clínicas ortopédicas, que precisam de algum tipo de tratamento específico, na área da ortopedia, e muitas vezes o fisioterapeuta não sabe fazer o trabalho de manejo, de como que eu vou entender esse mundo do autismo, porque eu não aprendi na universidade. Infelizmente, as universidades realmente não dão aí esse suporte na área do transtorno do espectro autista, principalmente na fisioterapia. Quando dá, é uma coisinha, uma pincelada só, falando do tema. Então, profissionais da fisioterapia precisam urgentemente se capacitar no tema do transtorno do espectro autista, porque pode aparecer para você. E não estou falando só de criança, não trabalho com criança, pode ser adultos também, jovens que precisem aí de um atendimento ortopédico, um atendimento hospitalar, um atendimento na área do bucomaxilo, um atendimento na área da hidroterapia, um atendimento na área motora, que precisa aí ter um olhar específico do fisioterapeuta. Então, precisa se capacitar. Porque o mundo do autismo é totalmente diferente do mundo das outras deficiências, por exemplo, neurológicas, como o PC, ou deficiências intelectuais, que tem algumas questões neurológicas também. Então, é totalmente diferente esse mundo. O nosso trabalho, o fisioterapeuta, ele precisa se adequar, ele precisa se adaptar ao meio aí desse autista. Muitas vezes o que a gente aprende na faculdade, aqueles protocolos, o jeito de pegar, de mexer, de falar, a nossa rotatividade dentro de clínicas, um dia é um que vai atender o paciente, o outro dia é o outro, principalmente algumas clínicas ortopédicas são assim no Brasil. Isso não pode acontecer com o transtorno do espectro autista. A gente tem que respeitar o indivíduo e saber das suas peculiaridades e das suas especificidades para poder fazer o melhor atendimento com ele. Então, pode ter aí desde criança até adultos, até idosos autistas, a gente pode ter por aí, e a gente precisa estar capacitado para dar o melhor atendimento aí para eles. Então, algumas áreas da fisioterapia, eu citei algumas aqui, que pode aí estar encontrando, autistas de graus diferentes, de níveis diferentes, dentro aí da área da fisioterapia, como a fisioterapia aquática, que a gente sabe que aquelas técnicas da fisioterapia aquática, como Hellowick, BED-RAGAS, não foram feitas para autistas, foram feitas para pacientes com problemas neurológicos, PCs, parasitas cerebrais, ou aí pessoas com acidente vascular encefálico e etc. Então, isso melhora o autismo. Não melhora, porque isso não tem base científica no autismo. O que vai melhorar? Vai melhorar as questões motoras da criança, do adolescente ou do adulto. Tudo depende aí de uma avaliação motora bem feita para poder mandar a indicação dessa fisioterapia aquática. Nós temos a ecoterapia, que é muito bacana, essa terapia com os cavalos. Nossa, ela melhora um monte de questões do autismo. Ainda não temos evidências concretas, não saiu lá no NPDC, que eu já fiz esse post, falando das evidências do exercício e movimento, que é baseado em evidência científica. A ecoterapia ainda não saiu como evidência científica no autismo, mas pode ser que ela saia. Estão falando aí que
que ela está com bastante artigos que podem provar muita coisa aí, principalmente nas questões sociais, né, entre o animal e o paciente. Mas o que melhora ali? Questões de desvios posturais. A gente sabe que autistas, muitos autistas, por causa da sua hipotonia, vai lá no vídeo que eu falo de hipotonia de autistas, pode ocasionar aí mais pra frente alterações posturais importantes. Lordose, cifose, escoliose. E o trabalho com o cavalo auxilia aí nessas questões, principalmente da postura. Então, é uma boa dica aí, não só para autista, mas para todas as crianças, adolescentes e adultos que têm aí desvios posturais bem importantes que podem aí trabalhar com a ecoterapia. Uma outra área que eu nem conhecia realmente, eu era muito leiga nisso, é a bucomaxilo. Uma amiga minha, chamada Carol, uma xará, Ana Carolina, ela é doutora nessa área do bucomaxilo e ela trabalha com isso, com estimulação, pós-operatório e etc. E eu fui buscar mais sobre isso, que eu fiz uma live com ela, inclusive, falando de autismo, e alguns artigos, não são muitos, e também não são com muitos números de pessoas, né, que foram avaliadas, mas alguns artigos já mostram pra gente aí que muitas crianças e adolescentes com autismo apresentam aí bruxismo, e principalmente quando vai dormir. Só que os artigos eles não sabem ainda, né, porque o número de pessoas que foram avaliadas é muito pequeno, aquelas coisas todas de pesquisa, né, que precisa aí pesquisar muito mais. Eles dizem aí que pode ser, né, por causa da ansiedade desse indivíduo com autismo, que ele passa durante o dia essa ansiedade, estresse, etc., e que ele range os dentes à noite, ou que pode ter virado aí um padrão repetitivo desses indivíduos, né, que entra dentro do quadro das características ali do transtorno do espectro autista. Bom, mas isso precisa ser muito estudado, né, ainda tem muito pouco artigo e a gente precisa estudar mais, então quem é da área do bucomaxilo, uma dica aí para estudo e para pesquisa para vocês. A outra área muito legal é a área pediátrica, né, principalmente neonatos, e tem muitas clínicas aí de fisioterapia que recebem muitos pacientezinhos, né, prematuros. Muitas vezes eles não vêm com diagnóstico de autismo, mas os fisioterapeutas precisam ter esse conhecimento também dos sinais de alerta do autismo em bebês. Por quê? Normalmente esse bebê nasce prematuro, o médico pediatra já manda para estimulação precoce, se faz a estimulação precoce, isso vai passando, e ninguém fala de autismo, ninguém fala de nada. Então, é importante o fisioterapeuta que trabalha nessa área conhecer os sinais, né, precoces aí, sinais de bebês de autismo, e poder aí tá fazendo esse levantamento e o encaminhamento necessário aí para um neuropediatra para investigar melhor esse quadro. Outras áreas, por exemplo, da fisioterapia hospitalar, a área hospitalar é muito importante também, porque autista pode ficar doente, autista pode precisar de uma cirurgia, então como que esse pessoal da área hospitalar vai receber esse autista, vai fazer o tratamento desse autista no pós-cirúrgico. Então é muito importante os fisioterapeutas de todas essas áreas terem conhecimento das características, das especificidades do autismo, que existem aí vários níveis de autismo, que cada um é de uma forma diferente, mas que a gente precisa conhecer o autista. Então, vamos para as dicas rápidas. Primeiro, conhecer o autista é a melhor dica. Como vai conhecer? Entrevista com os pais ou com os responsáveis. Se ele for um adulto, entreviste ele, né? Se ele tiver aí com condições de te responder todas as perguntas. Saiba como que ele é, do que ele gosta, como ele se comunica, quais são as suas preferências, seus interesses, se ele tem alterações sensoriais, luz, por exemplo, som, toque, tecido. Isso é muito importante a gente saber. Se ele tem algum tipo se ele se comunica bem, né, ou se não se comunica, e qual tipo de comunicação que ele faz, se ele usa algum tipo de método de comunicação. É muito importante a gente saber como se comunicar, como que ele fica irritado, que tipo de situações antecedem algum tipo de comportamento inapropriado que ele possa ter naquele tipo de ambiente. E isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Segunda dica: preparar o ambiente para receber a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, com todas essas características levantadas, né, nessa entrevista, a gente tem que preparar esse ambiente. Não adianta, por exemplo, você chegar uma criança autista que ele tem vários interesses, né, interesse por bonecos, e aí você coloca ele de uma sala da fisioterapia que só tem boneco, carrinho, tudo colorido, aquela coisa absurda que vai tirar o foco dele total da sua terapia.
Você precisa adaptar o ambiente. Ah, é um adolescente que tem hipersensibilidade à luz. Nossa, e a luz lá da minha sala é fortíssima. Precisa preparar o ambiente. Então, essa visão, né, dessa preparação do ambiente é muito importante para ele, que ele não se torne um ambiente desafiador para a pessoa com transtorno de espectro autista. Senão, você vai ficar competindo com o ambiente. Ele não vai fazer sua terapia porque ele está prestando atenção em outras coisas, o foco dele é maior em outras partes da sala e etc. Então, isso é muito importante. Terceira dica aí para os fisioterapeutas: fazer análise do comportamento. Eu não tô falando para você fazer um curso absurdo, né? Você pode até fazer se você quiser ser analista do comportamento. Tem vários que eu posso estar deixando aqui na descrição para vocês, mas eu acho que basicamente você precisa ter a noção de como manejar esse comportamento desse seu paciente com autismo, tá? Saber o que é um antecedente de comportamento, o que vai anteceder aquele tipo de comportamento apropriado ou não, e o que você pode estar utilizando aí como reforçador para auxiliar no comportamento apropriado. Quando ele faz coisas legais, você vai lá e reforça aquilo para ele fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento também dentro da área da fisioterapia, tá? Essa é a minha terceira dica. Quarta dica: planejar, mas planejar muito bem planejadinho a tua terapia. Por quê? Autistas gostam de previsibilidade. Quanto mais previsível vai ser, melhor para você e para ele. Então, fazer quadros de rotinas da sua terapia. O que ele vai fazer hoje? Ele vai fazer esteira, você vai fazer manipulação, ele vai fazer a hidroterapia, ele vai fazer a bola. O que ele vai fazer naquela tua terapia? Então, é muito importante aí você colocar isso de uma forma concreta, de uma forma visual e deixar previsível ali para ele, para com que ele saiba o que vai acontecer na vida dele naquele momento. Isso é muito importante e a gente diminui aí muitos problemas, principalmente comportamentos inapropriados que esse indivíduo possa ter. Quinta dica, que eu aprendi essa dica com meu amigaço Marcos Petri, que é um autista adulto, e ele me deu essa dica super de ouro. Pessoal, fisioterapeutas, por favor, fala o que você vai fazer. É tão importante, ainda mais autistas que têm um entendimento, né, do que está acontecendo. Olha, eu vou pegar agora no seu braço. Olha, agora eu vou fazer flexão, extensão, vou mexer no seu cotovelo. Agora nós vamos fazer isso. É muito importante isso para um autista, tá? Ainda mais quando ele tem, né, a noção do que está acontecendo ali no mundo, né, do que está acontecendo ali com ele, para ele não ter o quê? A imprevisibilidade. Então, você falar o que vai acontecer, quando você vai tocar, onde você vai mexer, é muito importante para ele. Ele se sente mais seguro, ele se sente mais confortável com a tua terapia. Então, foram aí algumas dicas básicas, mas de ouro, que podem mudar aí a sua terapia para ela ficar uma terapia mais eficiente, para ficar uma terapia que realmente dê qualidade aí para os seus pacientes com transtorno do espectro autista. É isso aí, gente. Então, essas foram as dicas. Curte aqui se você gostou. Não esqueçam de seguir no canal. Compartilhem também com todo mundo. Compartilhem aí com todo mundo, que vai ter mais vídeos falando sobre as áreas motoras. Beijos. Tchau.